A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, nos livrado. E por isso nós estamos de pé. Vamos, aleluia, meditar na palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17 diz: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus o fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Graças a Deus, irmãos, nesta palavra, nós vamos ver o quanto Deus, Ele é fiel em andar, aleluia, de mão dadas com o seu povo. Às vezes, irmãos, é o povo quem deixa a mão de Deus. Às vezes é você quem quer soltar a mão do Senhor Jesus e andar sozinho. Mas em momento nenhum, em circunstância nenhuma, Deus, Ele quer que você, aleluia, ande sem direção, sem proteção, aleluia, sem a cobertura espiritual dEle na sua vida. Nós vemos, irmãos, aleluia, que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, com braço estendido. Deus tirou o povo das garras de Faraó. E agora Deus estava guiando o povo pelo caminho. E dentro desta palavra eu já quero dizer para você que nesta caminhada Deus, Ele está te guiando, Deus, Ele está te guardando, Deus, Ele está te protegendo, Deus, Ele está te livrando, Deus, Ele está caminhando com você. Aleluia. Porque Ele é o teu Deus, Ele te resgatou, Ramanto que alavash, Arabadai. Ele te tirou das trevas e transportou e está te transportando-a para a sua maravilhosa luz. Ele te tirou das garras do inimigo, do pecado, do charco de lodo, do Egito, Ramanto que alavassou, Rabadai. E Ele está te guiando, você não está caminhando sozinho. Nós vemos que Deus, Ele fez o povo ir, aleluia, pelo caminho da terra dos filisteus, que não deixou o povo ir pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Mas Deus levou o povo, aleluia, pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Para quê? Para livrar o povo das guerras, para guardar, para proteger o povo. Mas algo me chama a atenção, irmãos, que embora Deus levou o povo pelo caminho mais longo, aleluia, para o livrar da guerra, o povo saíram, aleluia, do Egito armados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falava ao meu coração: embora eu te leve a caminhar, a percorrer um percurso mais longo, mais difícil, mais estreito, você precisa sair, aleluia, armada, espiritualmente falando. Você precisa se armar, se vestir e se revestir, Ramanto que alaish, Arabadalavassou, das armaduras de Deus. Você precisa, aleluia, tomar sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Iramandalavasto, Raplai, Charabadai. Tomar sobre as suas mãos a espada do Espírito. Pôr sobre você o escudo da fé sobre o seu peito. Aleluia, se cingir dos lombos da verdade. E calçar, colocar sobre você o cinturão da verdade. E calçar os sapatos, as sandálias, aleluia, do evangelho da paz. Se cingir das armaduras de Deus. Nós vemos aqui que o povo, aleluia, estava sendo guiado por Deus, mas eles saíram armados, aleluia. Olha o que Deus fez. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto,
perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tempo de vivermos, aleluia, armados das armaduras espirituais. A Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas inimigas. Se vista e se arma, aleluia, se proteja com as armaduras espirituais, porque o Senhor Jesus guarda, o Senhor Jesus guia, o Senhor Jesus protege, o Senhor Jesus dá o livramento, mas nós também precisamos se armar das armaduras espirituais, se vestir e se revestir das armaduras espirituais, viver uma vida de vigilância, de jejum, de oração, aleluia, de pureza, de santificação, aleluia. Uma vida, aleluia, de meditação na palavra. Essas são armas espirituais. Essas, aleluia, as armas da luz, as armas do Senhor Jesus. Nós precisamos andar armados. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava sendo guiado por Deus, mas estava saindo armados. Eles não saíram desarmados. Louvado seja Deus. E hoje nós precisamos, aleluia, ter em mente que Deus ele está conosco. Que Deus ele está caminhando conosco, aleluia, até a terra prometida, a Canaã celestial, a terra que emana leite e mel. Deus ele está te levando e te conduzindo a um lugar de glória. Iramanto que alavassou rabada lavasté. Deus ele está te conduzindo a um lugar, aleluia, a um lugar santo. É por isso que ele te tirou do Egito. É por isso que ele te tirou do pecado. É por isso que ele te tirou do mundo. E agora ele está te guiando a um lugar melhor. Deus não vai te tirar de um lugar, aleluia, ruim e te colocar em um lugar pior, não. Porque Deus, ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Ele te tirou do mundo, ele te tirou do pecado, porque ele tem o melhor para você. Você não sabe o que te aguarda. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu. Alavais, arramanto que alavastere. O que Deus tem preparado, nem subiu o coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. O que Deus tem preparado para você é coisa grande, é tremendo, aleluia, é algo sobrenatural, é glorioso, é poderoso, a cidade santa, a Nova Jerusalém nos aguarda, iramanto que alavassou rabaia, e por isso você precisa prosseguir. Deus está andando contigo, e às vezes você pode até pensar em pegar atalho, pegar, aleluia, um caminho mais largo, um caminho mais fácil. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os caminhos que te levam à perdição, porque a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o seu fim são os caminhos de morte, são os caminhos de perdição. Então, aleluia, se Deus te tirou do Egito, anda nele. Paulo disse, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai em quem? Em Jesus. Ele te tirou do Egito, ele te tirou do pecado. Como, pois, você recebeu o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem acesso a Deus, ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele próprio mesmo diz, sendo ele o caminho, ele te guiará em toda a verdade. Ele te guiará no caminho da luz, da santidade, da pureza, da paz. Ele te guiará e te levará à eternidade. É ele quem vai te levar. É por isso que nós precisamos, aleluia, pegar a mão do Senhor e não soltar. Não solte a mão do Senhor, porque ele está a te guiar. O Espírito Santo de Deus, iramanto, raixa, lavassura, manda lavastéria. O Espírito Santo de Deus é quem está te guiando. E todos, aleluia, que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ele guia, iraplafasto, iramanto, que elais, arrabadai. A Bíblia nos diz que ele será o nosso guia até a morte. Iramanto, que afaz, oramanda lavastéria. Ou seja, ele é fiel. Ele vai até o fim contigo. Iramandai, não desista, porque Deus ele vai até o fim contigo. E ele te diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, em todos os seus passos eu serei contigo. Em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, eu estarei te guiando, eu estarei à tua frente. Eu irei adiante de ti. Lavassou, ramanto, que alais, arrabada lavastéria. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de noite. Aleluia, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e noite. É ele quem vai à sua frente. E lavassou, ramanto, que ais, arrabada lavassou.
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quando Deus está na frente, Ele garante a bênção, Ele garante a vitória, Ele abre porta para você passar, Ele te dá livramento, aleluia, Ele te abençoa, Ele faz você prosperar. Quando Deus está na frente, meu irmão, aleluia, pode ter certeza que a vitória e o galardão é garantido lá no final. Irá plafassura, porque no caminho nós vamos ser muitas das vezes escarnecidos, vamos ser odiados, no caminho nós vamos se cansar, vamos ficar exaustos, mas Ele sempre estará conosco para nos levantar e nos renovar as nossas forças, e Ele está renovando as tuas forças hoje que está cansado, cansado de andar, cansado de caminhar, cansado de orar, ramanto, via lavassoura baia, cansado de buscar, cansado, laixa, ramanto que avassoura bani que afasto. Aleluia, você se encontra cansado no caminho. Mas o Senhor é aquele que te diz, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu estou contigo e eu renovo as tuas forças. Alabassurra manto viasté. Eu renovo as tuas forças, eu renovo, eu te dou vigor, eu te dou ânimo, eu faço você permanecer, não retroceda. Deus, Ele quer caminhar com você, Ele não quer que você se arrependa e volte atrás, não volte para o Egito, continue caminhando porque Deus está caminhando contigo, continue andando porque o Espírito Santo está te guiando, e Ele vai te guiar e Ele vai te levar, aleluia, ao caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus era fiel. Deus é fiel e sempre será fiel com o seu povo. Aleluia. Ele estará contigo. E Ele, aleluia, sempre foi adiante do seu povo e sempre irá, aleluia, sempre irá adiante do seu povo, dos seus filhos, daquele que Ele tirou do pecado do Egito. Deus é contigo. Deus está caminhando contigo. Aleluia. Raixa lavassurra manto que alavastei. E diz aqui, ó, aleluia, nunca te tirou de dia da face do povo a coluna de nuvem e de noite, nunca, aleluia, a coluna de fogo de noite, nunca tirou. E Ele, aleluia, colocava a coluna de nuvem de dia, para proteger, para guardar o povo, para livrar o povo, para mostrar que Ele estava com ele, que Ele estava com o seu povo. Deus vai mostrar que está com você. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes nós vamos orar e nós não vamos sentir a presença de Deus, nós não vamos sentir nada, mas isso não quer dizer que Deus não está conosco. Deus está lá, Deus está lá. Há momentos que você vai orar e você não vai sentir nada, você vai até achar, cadê Deus? Vai pensar, cadê Deus? Eu não senti nada nesta oração, não senti nada, mas Deus estava lá, aleluia, Deus está lá. E vai ter momentos que você vai orar e você vai sentir a presença de Deus poderosamente, um fogo, aleluia, que vai te aquecer, uma nuvem, uma neblina, o Espírito Santo vai te abraçar. Porque há momentos, aleluia, que nós vamos estar mais sensível à presença de Deus nas nossas vidas. Mas nos momentos em que você não sentir, aleluia, por mais que você não sinta, Deus sempre vai estar lá com você. Ele sempre vai ouvir a tua oração. Tem momentos que você vai orar, não vai sair palavras, mas Deus vai estar lá, Deus vai te contemplar, Deus vai contemplar e vai conhecer o teu coração. E Deus colocava uma coluna de nuvem, aleluia, de dia, e a coluna de noite para alumiar de noite, para que o povo andasse de dia e de noite. Por quê? Porque Deus não quer que você pare em momento algum. Deus não quer que você retroceda, que você recue, que você estagne no caminho, que você para. Não, é para andar, lavar baia. Por mais que esteja cansado, Ele te pega no colo, Ele renova as tuas forças e te faz andar. Mas é para andar, porque o nosso descanso não será aqui. Miqueias 2:10, aleluia, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Iraplafassuramanto. O nosso descanso é na mansão celeste. O nosso descanso é no paraíso. Raplais, arramanda lavas, o rapá, xandei que afasto. O nosso descanso, aleluia, será na eternidade. Deus, aleluia, colocava a coluna de nuvem de dia e a coluna de noite, de fogo à noite para alumiar, para que o povo andasse de dia e de noite. Da mesma forma, aleluia, que Ele é fiel conosco, aleluia,
mostrando a sua presença, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de dia e de noite. Nós também precisamos mostrar para ele, aleluia, que queremos andar com ele de dia e de noite, meditando na sua palavra de dia e de noite, raplafasto, orando de dia e de noite, buscando, se relacionando com ele, se relacionando com ele de dia e de noite, o tempo inteiro. Alavassou ramanto. E ele é fiel, ele nunca, irmãos, olha o que diz aqui, ó, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, ele sempre foi fiel e sempre será fiel. Ele nunca vai tirar, aleluia, o Espírito Santo da sua vida. Aleluia, quando você decidir andar com ele. Quando você decidir percorrer o caminho, aleluia, que ele trajetou para você trilhar, por mais difícil, por mais estreito que seja, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te desamparar. Ele sempre vai estender a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida e sempre vai mostrar que ele está contigo, aleluia, no percurso, aleluia, na trajetória, aleluia, na caminhada, nesta jornada para os céus. Amém? Tome posse desta palavra, irmãos, e que hoje nós possamos, aleluia, se animar através desta palavra. Se você estava querendo parar, não pare. Aleluia. Deus renova as tuas forças hoje e te faz caminhar. E diz para você, eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filha. Aleluia, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O meu espírito está sobre você. Raplafaço, ramandalavaste. Continue, porque, aleluia, eu quero andar de mão dadas contigo. E eu vou andar de mão dadas contigo. Aleluia. Eu não vou deixar você passar pelo deserto sozinho. Não. É no deserto que eu vou mostrar que eu estou contigo. Amém? Tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.